Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Álvaro Vinícius e este é o canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês como eu faço para analisar os fundos imobiliários que compõem a minha carteira, tá? Quais sites eu uso e quais critérios eu tenho para poder fazer essa análise, tá? Espero que ajude vocês e que esse vídeo seja muito útil para você que tem dúvidas em como fazer uma análise de um fundo imobiliário, tá? Lembrando que são os meus critérios, não é recomendação de compra nenhum fundo que eu falar aqui, é apenas a forma que eu utilizo, apenas o meu critério. Você pode criar os seus próprios critérios ou pode pesquisar critérios de outras pessoas, tá? Então, o primeiro site que eu uso é o site do Eduardo Cavalcante, FIS.com, eu vou deixar o link na descrição. Esse site é interessante porque ele possui um ranking de fundos imobiliários e esse ranking ele é votado pelos próprios usuários, tá? Então assim, se você pegar o top 30 aqui, são ótimos fundos, porque quem é o sócio desses fundos são os usuários e eles deram essas notas. Então você pode estudar qualquer um aqui, ver se você gosta ou não, você quer olhar os últimos, você quer fazer a sua própria análise, não tem problema. Mas é uma boa base para você começar estudando esse ranking, tá? Eu quero falar desse fundo aqui, que é o BBPO, que é um fundo que eu tenho em carteira, ele paga um bom dividendo, eu gosto bastante dele. Então aqui no site do Eduardo Cavalcante nós temos bastante dados. Nós temos dados do fundo, né? Então ele é um fundo de tijolo. O mandato dele é renda. O setor dele é agências bancárias e escritórios. O imóvel é multi, ou seja, não existe apenas um imóvel, existe vários imóveis. Esse fundo compõe vários imóveis. O inquilino é mono, ou seja, apenas o inquilino, que no caso é o Banco do Brasil, que tem agências e tem escritórios. Então esse fundo ele é voltado para o Banco do Brasil. Por isso que ele é um fundo mono. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam de fundos onde tem multi-inquilinos. Eu não faço questão. Se for o Banco do Brasil é uma grande empresa, então não vejo problema de ser um fundo mono, tá? Então aqui ele mesmo fala, né, que possui o objetivo de adquirir imóveis do Banco do Brasil para alugá-los em seguida para o próprio Banco do Brasil em vários estados. Aqui vê alguns dados de governança, tem uma gestão passiva. Por que passiva? Porque ela não faz aquisição de novos imóveis para outros inquilinos, ou ela não vai fazer a construção de um imóvel. Por isso que é conhecido como gestão passiva, tá? O gestor é a Votorantim, a sede da Votorantim, então é uma ótima empresa também. Taxa de administração 0,28, beleza. Não divulga relatório mensal, que é ruim, tá? Ela divulga relatório, mas não mensalmente. E ela compõe 5,55 do IFIX. O IFIX ele é o índice. Então, como a gente tem a Bovespa para compor o índice das ações, no caso dos fundos imobiliários é conhecido como IFIX, tá? Então, uma liquidez absurda aqui, 5,55. Aqui a gente consegue ver todos os imóveis onde eles têm, qual que é a agência, qual que é o endereço. No caso, se eu não me engano, são 65 imóveis, daqui a pouco a gente confere, tá? A imagem de cada um deles. A análise gráfica da cotação. Lembrando que fundo imobiliário, a cotação é o menor é o que a gente menos tem que olhar. O que nós temos que ter interesse no fundo imobiliário é os dividendos mensais, é o provento, é o rendimento que é pago mensalmente através daquele fundo, tá? A cotação é consequência. Então aqui a gente vê mas de qualquer forma a gente vê um gráfico aqui, né, que a cotação sobe, aqui deu uma caidinha, mas subiu de novo. Aqui vem análise fundamentalista de patrimônio líquido, renda de cota, dividend yield, que a gente está acostumado no site dele. Se a gente quiser ver caixa, se está subindo, se está caindo, quantidade de imóveis e tal. O outro site que eu olho, que eu gosto bastante de conferir, é o Funds Explorer. Esse site é muito bom, ele vem tudo detalhadinho. Então você coloca lá o código do fundo e ele vai trazer bastante informações para você, tá? Então o último rendimento desse fundo foi R$1,02 pago por cota, tá? Então esse aqui é o valor é o rendimento dele, é um rendimento muito bom mesmo. Aqui também traz o gráfico de cotação, traz bastante detalhes, tá? Da forma como é composto o patrimônio desse fundo, qual que é o tipo de mandato, qual que é o segmento, isso aqui é muito importante, prazo de duração indeterminado, ou seja, não há um contrato com um prazo estipulado. Eu particularmente não gosto de fundos que tem um contrato, daqui a 10 anos rompe o contrato, podendo ser renovável ou não. Então eu busco fundos que tenham um prazo indeterminado. Tá? A cota quando iniciou com R$100, então como vocês podem ver, hoje já está em 141. O patrimônio inicial, a quantidade de cotas emitidas e a data de criação do fundo. Então é um fundo desde 2011, é um fundo aí que já tem 8 anos. Um fundo bem sólido, tá? Aqui algumas políticas, esse site traz qual que é a política do fundo, tal, onde ele foca.
Aqui vem o gráfico de dividendos, o retorno por cota, tá? Um retorno excelente aqui. O gráfico do dividend yield, o valor aplicado em 12 meses, montante final na poupança, etc. Que são dados mais relevantes a balanço, tá? O valor patrimonial, se ele está crescendo, se ele está subindo, se ele está caindo. Aqui o mapa onde tem as regiões, então aqui ele tem 64 ativos espalhados em 14 estados. Isso é muito bom. É muito bom quando um fundo ele é diversificado. Então assim, você consegue diversificar o fundo imobiliário com apenas um ativo, tá? Então excelente forma de diversificação esse fundo. Aqui a mesma coisa do Dr. Cavalcante, vê o endereço lá dos ativos, a localização. Uma parte muito importante mostra a vacância. O que é a vacância? Se o imóvel está alugado ou se ele não tem nenhum inquilino no imóvel. Nesse caso aqui, como ele é alugado para o Banco do Brasil, a ocupação física dele está em 100%, excelente. Talvez até por isso o dividendo dele seja ótimo. Vacância física é quando, se tivesse algum gráfico de vacância física, que é quando ele não está alugado, alguma porcentagem, então de 100%, 10% não está alugado. Ocupação financeira, ele não está alugado, mas por algum motivo ele vem sendo pago. Normalmente é quando uma empresa ela tem a necessidade de mudar do imóvel, mas por questão contratual ela ainda é obrigada a pagar durante um determinado período. Então isso é a ocupação financeira. E a vacância financeira é quando o imóvel está ocupado, mas ele não gera renda. E aí pode ser por algum motivo negocial, algum motivo jurídico, mas vacância financeira é isso, tá? Esse site aqui ele também coloca todos os comunicados emitidos pelo fundo imobiliário. Como os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores, eles têm que prestar contas, então todos o informe trimestral, todos os informes, tudo que acontece nesse fundo, eles têm que passar para os acionistas, tá? Aqui vem uma parte que os usuários acham do fundo, etc. Então, assim, esse site ele é excelente. Excelente, tá vendo o informe? Então, assim, esse é o tipo de análise que eu faço no fundo. Então eu busco diversificar fundos entre fundo híbrido, entre fundo de tijolo, entre fundo de papel. É importante essa diversificação, sempre buscando o fundo que seja um prazo determinado e que ele tenha um ótimo rendimento. Tá? Então eu não olho muito para a cotação, lógico que eu não quero pagar muito caro num fundo, onde talvez o patrimônio dele não compense você pagar caro no fundo, porque o retorno de dividendo dele seja baixo. Mas esse aqui não é um caso, esse é um fundo muito bom, com valor razoável e com um ótimo rendimento de fundo imobiliário, tá? Então essa é a análise que eu faço, lembrando que não é recomendação de compra, é só um fundo imobiliário que eu gosto, que eu tenho em carteira e que eu resolvi mostrar para vocês, e eu vou fazer outros vídeos falando de outros fundos imobiliários que eu gosto e que espero que vocês gostem, ou que vocês tiverem algum fundo que vocês gostam, colocam no comentário aí, que eu vou estudar esse fundo, caso você queira que eu faça essa análise, se é um fundo interessante ou não. Então espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço e até breve.